Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Entrando aí na sua telinha. Semana de 24 a 30 de novembro de 2020, mural de notícias. A Embaixada da China reage à fala de Eduardo Bolsonaro sobre espionagem. Após protestos, Guatemala suspende envio de orçamento bilionário. Trump, enfim, autoriza a transição em dia que Biden anuncia equipe. Bolsonaro diz ao Supremo que não vai depor no inquérito sobre interferência na Polícia Federal e superferiado nos Estados Unidos pode levar à explosão de casos de Covid-19. E como você já está habituado, vamos para aquela aula de destaque. E vamos lá então para aquela aula de destaque. A Embaixada da China reage à fala de Eduardo Bolsonaro sobre espionagem. E olha, a reação feita dessa vez, porque não é a primeira vez que setores aí do governo brasileiro estão cutucando o dragão com a vara curta, não é? A gente fala assim porque nosso principal parceiro econômico, que vai dar esse ano o recorde na balança comercial positiva ao Brasil, calculado aí em torno de 32 bilhões e meio de dólares favoráveis ao Brasil. Não é a primeira vez que setores do governo brasileiro causam um atrito muito sério diplomático com a China. Vale lembrar o Weintraub, o ex-ministro da Educação, fez, inclusive, até um vídeo onde ele depois acusado de racismo, de ter colocado a comparação que ele faz com os chineses. Isso criou um atrito, isso foi agora em março. O governo Bolsonaro tem feito críticas à vacina Coronavac por ser chinesa, onde ele diz assim, aquela vacina daquele país lá, gente. Então, é muito complexo tentar entender por que o principal parceiro econômico brasileiro é tratado dessa forma. E a reação dessa vez realmente foi dura por rede social. Pelas redes sociais, o atual embaixador chinês fez declarações que desagradaram, inclusive, o governo brasileiro, o Mourão foi um que disse que isso não é legal, não é por aí, que não pode, que existem outros canais, que fazer um pronunciamento via rede social não é o canal ideal, e a gente entende também que se eles são cutucados por redes sociais, por que eles não podem responder por redes sociais? Então fica um clima, porque esse tipo de atuação, que já é de praxe desse setor ideológico, que é publicar uma declaração e depois retirar, isso é de praxe desse setor, que a gente chama a ala ideológica do governo Bolsonaro, constituída pelos bolsonaristas de raiz, aqueles que seguem as orientações de Olavo de Carvalho. O Eduardo Bolsonaro é um deles, que ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tá? Ou seja, como não consegui ser embaixador em Washington, então vale aí um cargo sem nenhuma importância para eu dizer que eu sou importante. O problema é que isso causa um atrito com o parceiro comercial, aí depois é retirado do ar. O presidente não fez nenhum pronunciamento, por se tratar inclusive do próprio filho, e muito menos o atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também ficou quieto, e quem cala consente.
Isso tudo porque o senhor, o ex-estrategista da campanha Donald Trump, o Steve Bannon, criou aí uma tal de teoria do marxismo cultural e que agora é atribuído, já que não temos mais a União Soviética, já faz algum tempo que a gente não tem a União Soviética, né? E como o Cuba e a Coreia do Norte são países falidos, né? Eles não tem como eles provocarem aí um problema mundial, o inimigo escolhido foi então a China, que com o seu crescimento econômico além de ser o maior investidor na América Latina, porque é o principal parceiro da Argentina e é o principal parceiro do Brasil. E também é o principal parceiro dos Estados Unidos. Então não se trata só da América Latina, é em todo o continente. Já lembrei vocês aqui que o maior investidor no continente africano é o Brasil. E o agronegócio brasileiro, que é quem tem realmente a perder com esse tipo de atitude, porque o top do agronegócio no Brasil, que tem na China, né, o seu grande comprador, eles, claro, ficam preocupados quando o governo chinês, acusado de espionagem via partido, né, o Partido Comunista, não é só uma questão do 5G, o Eduardo não acusou só a tecnologia da Huawei, ele também acusou diretamente o Partido Comunista do país, que, segundo o Eduardo Bolsonaro, utiliza de tecnologia para espionar outros países. Isso é muito grave, né? Claro que rodou aí uma série de críticas, mas a gente sabe que a família Bolsonaro não está nem aí, e a China, que demonstra já estar investindo na área da agricultura em países africanos, porque é claro que eles não querem depender só do Brasil como fornecedor. Então isso só prejudica mais o agronegócio brasileiro. Lembrando que essa história de rede limpa, não é? Para você que precisa pesquisar, verifique o que quer dizer essa tal rede limpa, criada pelo governo falecido governo Donald Trump, aonde ele vai, com isso, puxando aliados para não aderir à tecnologia de 5G da Huawei, o caso do Reino Unido, é o caso do Brasil, que agora declarou apoio a essa história da rede limpa. Isso é natural, qualquer país, o país não é obrigado a adotar o 5G da Huawei. Mas isso cabe à soberania do próprio país. Mas agora, quando você faz essas acusações, retira depois e deixa, amigo, ó, tudo bem, fica realmente uma situação, um clima muito ruim. Essa rede limpa foi criada, que é chamada também de Guerra Fria da tecnologia. Ela começa com a tal guerra fiscal que o Donald Trump abriu a partir de 2017. Então, infelizmente, mais um capítulo onde pessoas da ala ideológica do atual governo Bolsonaro provoca esse atrito com um país que tem, em termos de balança comercial, não é? Nós temos uma situação favorável, protegendo os interesses de um país em que a nossa relação comercial é desfavorável. O Brasil, em relação aos Estados Unidos, vai ter um déficit de 3 bilhões de dólares. Beleza? E continuando aqui o nosso top atualidades. Após protestos, Guatemala suspende envio de orçamento bilionário, e esse orçamento ele seria destinado à ala empresarial, né, num país que é apontado como um dos mais pobres da América Central e também do continente americano, né, o caso aqui da Guatemala, país que faz parte, inclusive, daquele tal triângulo, não é, que é a área mais violenta do continente hoje americano é esse, né?
É esse triângulo formado pela Guatemala, El Salvador e Honduras. Ali, no caso da Guatemala, esse orçamento iria para salvar aí o empresariado, e é claro que a população não gostou, já que os cortes na saúde e na educação seriam também profundos. Relação América Central e Triângulo da Violência. Sugestão de leitura: civis armados patrulham ruas da Guatemala para conter violência e pandemia. Trump, enfim, autoriza a transição em dia em que Biden anuncia equipe. Então você tem aí o falecido governo Trump, né? Que como é chamado lá nos Estados Unidos nos últimos dias, nas últimas semanas, de um governo que vai ser substituído por outro, eles chamam de pato manco. No caso aqui, acho que pato manco é muito pouco. Mas, enfim, o presidente Trump cedeu. Isso, claro, é admitir também que o Biden foi definitivamente eleito, apesar de que ele vai sair da Casa Branca dizendo não. É a maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos. Relação sucessão presidencial e executivo. Sugestão de leitura: o que acontece se Trump se recusar a sair da Casa Branca? Bolsonaro diz ao Supremo que não vai depor no inquérito sobre interferência na Polícia Federal. E isso é muito curioso, porque basta você ver aquele vídeo daquela reunião, né, ministerial de alto escalão, no dia 22 de abril, que não deu em nada, né, a não ser, rendeu, aliás, muita coisa curiosas, né, os depoimentos de alguns ministros. É impossível você não entender que, para proteger os interesses de sua família, Bolsonaro queria sim Sérgio Moro fora e a Polícia Federal na sua mão. Mas a gente vai ter que ir aguardando. O importante agora é que o presidente disse que não vai depor e ponto final. Relação Sérgio Moro e três poderes. Sugestão de leitura: em reunião, Bolsonaro confessa interferência na Polícia Federal e intenção de proteger a família. Superferiado nos Estados Unidos pode levar à explosão de casos de Covid-19, então isso é uma péssima notícia, porque lá, né, há indícios de que lá eles vão realmente superar 300 mil mortos pelo Covid-19, assim como, infelizmente, aqui a gente caminha a cada semana para o número 200 mil, já que aqui, nos principais grandes centros, né, o caso de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, há sim uma maior ocupação de leitos, né, em função do Covid-19, tanto que já se fala em segunda onda. No caso dos Estados Unidos, né, realmente, infelizmente, parece que eles caminham para isso. Relação economia e pandemia. Sugestão de leitura: tendência de alta de casos diários de Covid preocupa autoridades de Estados Unidos e Europa. E vamos para a solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é o desafio, ele está aí na sua tela. E esperamos aqui que você tenha escolhido a alternativa C de certo. Isso, aqui no caso, não é a Etiópia, esse país que junto ali com o Sudão, né, forma ali o tal chifre da África, né, e que infelizmente também é uma das regiões mais pobres do planeta. A pobreza nessas regiões extrapola tudo aquilo que a gente pode imaginar, né? Onde a média de vida, por exemplo, pode não chegar nem a 50 anos de vida de um ser humano ali. Então, no caso aqui, em que até você tem aí o texto que está comentando sobre o partido
dominante na Etiópia, o Abiy Ahmed, no poder, que foi inclusive agraciado com o Nobel, então, no caso aqui, a alternativa é C de certo. E vamos para o desafio dessa semana. Leia com atenção. Só para ter certeza, liguei para o Polo Norte e posso te dizer que o Papai Noel está pronto e ansioso para ir, assim como Rudolf e todas as outras renas, escreveu o chefe de Estado. Essa foi a resposta que o chefe de Estado deu a uma criança de 8 anos. O garoto, por carta, perguntou para o líder político se haveria cancelamento da vinda do Papai Noel por causa da pandemia do Covid-19. Nas redes sociais, a carta do menino viralizou. Quem é esse chefe de Estado? A. Vladimir Putin. B. Boris Johnson. C. Donald Trump. D. Emmanuel Macron. Ou E. Angela Merkel. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 24 a 30 de novembro, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil a sua pesquisa, a sua leitura. Esse top, claro, foi o último de novembro. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!